Você já percebeu que, às vezes, a maior guerra nasce de um gesto pequeno? Uma palavra jogada ao vento, um olhar atravessado, uma piada inocente. É assim que a discórdia entra em nossas vidas, quase sempre de forma sutil. Mas o sutil pode ser devastador. Na Grécia Antiga, havia uma deusa que simbolizava exatamente isso. Seu nome era Eris. Enquanto os outros deuses eram celebrados, convidados para festas e banquetes, ela era ignorada. Ninguém queria a presença da discórdia, mas um dia, cansada da rejeição, decidiu se vingar. Em um casamento no Olimpo, Eris lançou, no meio da festa, uma maçã dourada com uma inscrição gravada: a mais bela. A princípio, parece apenas uma provocação, uma brincadeira, mas aquilo foi suficiente para despertar o que cada deusa escondia em silêncio: o orgulho, a vaidade, a inveja. Hera, Afrodite e Atena se levantaram para disputar a posse da maçã. E desse simples gesto nasceu a rivalidade que incendiou o mundo e culminou na Guerra de Troia. Eris não precisou levantar uma espada. Não precisou ferir ninguém diretamente. Ela apenas plantou a semente. O resto, os próprios deuses imortais fizeram por ela. É isso que acontece quando encontramos alguém que traz consigo a energia da discórdia. Nem sempre essa pessoa grita, ameaça ou bate na mesa. Muitas vezes ela age com delicadeza, com charme, com humor, mas deixa atrás de si um rastro de mal-estar. No trabalho, é o colega que insinua coisas pelas costas, colocando um contra o outro. Na família, é o parente que revive feridas antigas só para ver o ambiente se encher de tensão. Nos relacionamentos, é aquele parceiro que lança elogios inocentes a outras pessoas, plantando insegurança no coração de quem ama. Você percebe a semelhança? Assim como no mito, basta um gesto pequeno para que a discórdia se espalhe. E o mais perigoso é que quem lança a maçã sempre terá uma desculpa. Foi só brincadeira. Você entendeu errado. Eu só falei isso para o seu bem, mas a verdade está nos efeitos. Depois de estar com essa pessoa, você se sente mais leve ou mais pesado, mais em paz ou mais confuso, mais confiante ou mais diminuído? É nesse ponto que reconhecemos a maçã dourada. Por fora ela brilha, parece até um presente, mas dentro carrega veneno. É assim que pessoas más agem. Elas não chegam com espadas na mão, chegam sorrindo. E quando você percebe, já está em guerra. O mito de Eris é um espelho do nosso cotidiano. Nem sempre quem causa destruição o faz de forma explícita. Muitas vezes são pequenos gestos, sutis, disfarçados de humor, de carinho ou até de preocupação. E quando aceitamos essas maçãs em silêncio, acabamos nutrindo dentro de nós a mesma discórdia que destruiu Troia. Por isso, precisamos vigiar não apenas quem nos cerca, mas também o que carregamos dentro, porque se não tomarmos cuidado, nós mesmos podemos nos tornar semeadores da discórdia. Basta uma frase maldosa, um olhar que diminui, um comentário jogado na hora certa, e de repente, sem perceber, nos transformamos em reflexos de Eris. É assim que começa a travessia. Reconhecendo que o mal raramente se apresenta como mal. Ele se apresenta como ouro, como brilho, como charme. Mas basta olhar com atenção para entender. Por trás do encanto, há sempre uma semente pronta para dividir, enfraquecer, dominar. Você já se sentiu sozinho mesmo, cercado de gente? Como se falasse, mas ninguém ouvisse de verdade? Esse vazio não nasce apenas do silêncio. Ele nasce do encontro com quem não sabe ou não quer sentir com você. Na mitologia, Eris não apenas lançou a maçã da discórdia. Ela se alimentava da incapacidade dos deuses de olharem uns para os outros com compaixão. Quando Hera, Afrodite e Atena disputaram pela beleza, nenhuma delas conseguiu enxergar a fragilidade da outra. Só havia vaidade, só havia disputa. A ausência de empatia foi o combustível que manteve a chama da discórdia acesa até se transformar em guerra. Eis o segundo sinal que precisamos reconhecer: a falta de empatia. Pessoas assim podem até rir com você, mas nunca choram com você. Podem aplaudir sua dor, como se fosse espetáculo. E quando você espera um abraço, recebem você com frieza.
ou até com desprezo, é o amigo que responde ao seu desabafo com indiferença ou que faz piada da sua vulnerabilidade. É o colega de trabalho que vê você sobrecarregado, mas não move um dedo para ajudar. É o parceiro que, diante do seu sofrimento, diz: você está exagerando. Por fora parece apenas descuido, mas por dentro é ausência de alma. A falta de empatia é o veneno invisível de Eris. Ela não precisa gritar nem ferir diretamente. Basta que todos esqueçam o que significa se colocar no lugar do outro. É assim que ela reina. Porque sem compaixão, cada um só enxerga a própria dor, a própria vaidade, a própria necessidade. E nesse deserto de sentimentos nasce a discórdia. Na vida real, quantos de nós já não sentimos o corte de alguém que não soube nos ouvir? Quantas vezes precisamos de um gesto simples, um olhar de compreensão, uma palavra de apoio, e recebemos silêncio, frieza ou até zombaria? É nesses momentos que a alma sangra, não pela ausência de resposta, mas pela certeza de que não somos vistos. Eris é a força que transforma essa indiferença em guerra. É o que acontece quando a falta de empatia se espalha em casa, no trabalho, na sociedade. Uma família sem empatia se rompe em ressentimentos. Um ambiente de trabalho sem empatia vira um campo de batalha silencioso, onde cada um protege apenas a própria sobrevivência. Um relacionamento sem empatia é como um templo vazio. As paredes estão de pé, mas não há vida dentro, mas há algo ainda mais profundo. Quando convivemos por muito tempo com pessoas que não nos oferecem empatia, começamos a acreditar que não a merecemos. A mente adoece, o coração se fecha, a sombra cresce e pouco a pouco, sem perceber, podemos nos tornar iguais. Se ninguém se importa comigo, por que eu deveria me importar com os outros? É assim que Eris vence, não apenas fora, mas dentro de nós. Reconhecer esse veneno invisível é essencial para proteger nossa saúde mental. Porque a discórdia se alimenta da ausência de compaixão. E se não formos capazes de cercar nossa vida de pessoas que realmente enxergam, sentimos a alma murchar. Pergunte-se: depois de estar com alguém, você sente que foi ouvido ou apenas tolerado? Você sente que sua dor encontrou espaço ou que foi silenciada? A resposta a essas perguntas mostra onde a sombra da discórdia está atuando. Nem sempre ela virá em forma de insulto. Muitas vezes virá na forma de silêncio. Um silêncio que não abraça, não acolhe, não cuida. E quando você se dá conta disso, precisa escolher: permanecer no deserto de Eris ou buscar águas mais vivas, mais humanas, mais empáticas, porque a discórdia só vence quando acreditamos que não merecemos ser vistos. Você já se perguntou se aquilo que sente é realmente seu? Ou se alguém, aos poucos, está conduzindo seus pensamentos e decisões sem que você perceba? Esse é o território favorito da discórdia. Não a força bruta, mas a manipulação sutil. Eris nunca precisou empunhar espada. Sua arma era a estratégia, a capacidade de lançar uma semente e deixar que outros a regassem. Assim também agem as pessoas que usam manipulação. Não atacam diretamente, mas plantam dúvidas, distorcem palavras, viram a realidade de cabeça para baixo, até você acreditar que a culpa é sua. É como o amigo que sempre consegue inverter a situação quando você o confronta. Você diz: isso me magoou. Ele responde: você que está exagerando, você entendeu errado. E de repente, você começa a duvidar da própria memória, da própria sanidade. Esse é o fio invisível da manipulação, fazer você acreditar que não pode confiar em si mesmo. No mito, Paris foi manipulado a escolher entre as deusas, não apenas pela beleza, mas pelas promessas que cada uma lhe ofereceu. Afrodite lhe prometeu o amor da mulher mais bela do mundo. E foi assim, enredado por palavras sedutoras, que ele caiu na armadilha que levou à destruição de sua cidade. A manipulação sempre parece escolha, mas no fundo é um roteiro escrito por alguém que puxa os fios. No cotidiano, quantos de nós já não fomos vítimas de pequenos jogos psicológicos? O colega que faz você sentir-se culpado por não ajudá-lo quando nunca está lá por você. O parceiro que ameaça se ferir
caso você não obedeça às suas vontades, o chefe que elogia você apenas para depois exigir mais do que é justo. Tudo isso são formas de prender, de enredar, de sugar a energia vital. E o mais perigoso, o manipulador sabe sorrir, sabe usar palavras doces, sabe se colocar como vítima. Eu só queria ajudar, eu só faço isso porque me importo. Se você me amasse de verdade, faria isso por mim. E quando você percebe, já não sabe mais onde termina a sua vontade e onde começa a dele. A manipulação é o terceiro sinal da sombra. Ela não vem como trovão, mas como mel. Ela não grita, mas sussurra. E o sussurro é muito mais perigoso, porque entra na mente sem resistência. Na saúde mental, o efeito é devastador. Aos poucos, a pessoa manipulada perde a confiança em si mesma. Acredita que não sabe mais escolher. Vive em constante dúvida. É como caminhar em um labirinto, onde cada saída leva de volta ao mesmo ponto. E é exatamente isso que Ares deseja. Aprisionar você em um ciclo sem fim, onde a sua liberdade é apenas uma ilusão. Por isso, ao sentir-se constantemente culpado, questionado ou diminuído, pare, observe, pergunte-se: quem realmente está segurando os fios dessa situação? Será que é você? Ou será que há mãos invisíveis puxando as cordas? Porque o que a manipulação mais teme é a luz da consciência. No momento em que você enxerga o jogo, ele perde força e você começa, passo a passo, a cortar os fios que antes o prendiam. Você já sentiu como se alguém quisesse decidir cada detalhe da sua vida? Como se o simples ato de respirar livre fosse quase um pecado. Esse é outro rosto da discórdia, o desejo de controle. Ares não apenas semeava rivalidades. Ela observava como, uma vez despertada a discórdia, os deuses começavam a tentar dominar uns aos outros. O desejo de possuir, de mandar, de subjugar. É assim que a guerra nasce, não da espada em si, mas da ânsia de controle que sufoca a liberdade. Na vida real, esse sinal se revela de maneiras sutis e também brutais. É o amigo que sempre decide onde ir, o que fazer, como agir, e nunca deixa espaço para sua vontade. É o parceiro que exige senhas, monitora mensagens, cobra explicações para cada passo. É o chefe que controla até os pequenos gestos, sem confiança, sem autonomia, transformando o trabalho em prisão. Por fora, o discurso é sempre o mesmo. Eu só quero o melhor para você. Mas por dentro, o que existe é sede de poder, e o poder não liberta. O poder escraviza. O controle não se contenta em organizar, ele quer sufocar. Elimina a espontaneidade, rouba a alegria, destrói a confiança. Quem vive sob o domínio de alguém controlador, aos poucos, começa a acreditar que não pode escolher, que não sabe decidir, que precisa de permissão para existir. Esse é o veneno de Ares, transformar vínculos em correntes. Ao cortar seus laços com o mundo, o controlador faz você depender apenas dele. Diz: seus amigos não ligam para você. Diz: sua família não entende você. E quando você percebe, está sozinho, preso na teia de alguém que chama de amor o que, na verdade, é prisão. Mas o que parece cuidado é cárcere. O que parece proteção é vigilância. E pouco a pouco, o coração adoece. A ansiedade cresce. A alma se curva. Quantos já não viveram esse sufocamento silencioso? Quantos já não acordaram em meio a uma vida onde cada passo era monitorado, cada decisão questionada, cada gesto vigiado? Esse é o quarto sinal da discórdia, o controle que não respeita fronteiras, que invade, que domina. E aqui está a verdade dura: não há como florescer em solo controlado. A vida pede espaço, a alma pede ar. A liberdade é como o fogo, se apagada, deixa apenas cinzas. Ares nos ensina, através desse espelho, que o controle absoluto é sempre uma máscara de medo. Quem tenta controlar o outro, na verdade, teme perder a si mesmo, mas quem aceita viver controlado perde algo ainda maior: a própria essência. Se você sente que precisa de permissão para ser quem é, se você percebe que cada passo seu é seguido por olhos vigilantes,
Se sua vida parece estar encolhendo em vez de se expandir, saiba que está diante das correntes invisíveis da discórdia, e não há prisão mais cruel do que aquela que se chama de amor. Você já desconfiou que alguém, por mais convincente que pareça, está escondendo algo de você? Já percebeu histórias que mudam, versões que não batem, promessas que nunca se cumprem? Esse é o quinto sinal da discórdia. A mentira transformada em hábito. Eris sempre usou o engano como arma. Ela não precisava da força direta. Bastava distorcer a realidade para que os outros se perdessem nela. Foi assim com a maçã dourada, um objeto brilhante, aparentemente inofensivo, mas que carregava dentro de si o veneno da ilusão. Na vida cotidiana, encontramos pessoas assim, mestres em criar narrativas, especialistas em se fazer de vítimas, habilidosos em esconder intenções atrás de belas palavras. Eles inventam histórias para parecer maiores, para despertar piedade, para manipular. Mentem sobre onde estão. Mentem sobre o que sentem. Mentem sobre o que fizeram e cada mentira parece pequena, até que, somadas, formam uma teia tão densa que já não é possível enxergar a realidade. Conviver com alguém assim é como caminhar em um labirinto de espelhos. Tudo parece verdadeiro, mas nada é sólido. Você começa a duvidar da própria memória, a se perguntar se o erro é seu, e quando tenta confrontar, o mentiroso responde com mais mentiras, mais justificativas, mais máscaras. O efeito na alma é devastador. A confiança, que deveria ser o alicerce de qualquer vínculo, se rompe. Onde não há verdade, não há paz. Onde não há verdade, só existe ansiedade, desconfiança, medo. E pouco a pouco, você começa a se acostumar a viver em alerta, como se precisasse decifrar enigmas o tempo todo. Isso adoece, isso corrói, isso aprisiona, mas há um detalhe ainda mais sombrio. A mentira constante não destrói apenas quem a escuta, mas também quem a conta. A pessoa que vive no engano perde contato com sua própria essência, vive de máscaras, e, em algum ponto, já não sabe mais quem é sem elas. É como se a alma se despedaçasse em 1000 fragmentos, cada um carregando uma versão inventada. Eris é a deusa que se esconde no brilho falso, no ouro enganoso, na promessa sedutora que nunca se cumpre. Ela nos mostra que a mentira é a arma mais perigosa porque parece inocente, parece fácil, parece conveniente. Quantas guerras já nasceram de uma palavra mal colocada? Quantas famílias foram destruídas por silêncios que nunca se transformaram em diálogo? Quantos corações se perderam por promessas feitas com a boca, mas nunca cumpridas com o coração? É assim que Eris age, não como trovão, não como terremoto, mas como uma faísca escondida, quase invisível, que parece inofensiva até o momento em que, em silêncio, incendeia tudo. Ao longo da nossa travessia, vimos seus sinais, o charme que encanta primeiro, mas logo pesa na alma, a ausência de empatia, que transforma encontros em desertos emocionais, a manipulação, que prende a mente em fios invisíveis e faz você duvidar de si mesmo, o controle, que sufoca, rouba o ar e transforma cuidado em prisão, e a mentira, que destrói a confiança e cobre a vida com sombras. Esses sinais não estão apenas no outro, estão também em nós, e talvez esse seja o ensinamento mais profundo da discórdia. Reconhecer que a semente pode ser lançada de fora, mas também pode brotar dentro. Todos nós já fomos, em algum momento, pequenos reflexos de Eris, na palavra dita sem pensar, na piada que feriu, na omissão que pesou mais do que um golpe, na vez em que manipulamos sem querer. Apenas para não perder algo que desejávamos. É doloroso admitir, mas é necessário. A psicologia da sombra nos lembra que só é possível transformar aquilo que é visto. Se ignoramos a discórdia que habita em nós, ela nos governa. Mas quando olhamos de frente, quando reconhecemos nossos próprios venenos, então podemos escolher outro caminho. Eris nos mostra o que acontece quando não há escolha consciente. A guerra, mas a consciência pode nos conduzir à paz. Pense na sua vida cotidiana. Pense naquele amigo que sempre se sente
diminuído depois de estar com você. Pense no silêncio que você guarda para não se indispor, mas que pesa como uma rocha nos ombros do outro. Pense naquelas vezes em que você se escondeu atrás de uma desculpa, porque a verdade parecia dura demais. São pequenas maçãs douradas, belas por fora, veneno por dentro, mas o contrário também é verdadeiro. Pequenos gestos podem interromper a discórdia. Um olhar de empatia, uma palavra dita no momento certo, o silêncio que não afasta, mas acolhe, é assim que se planta o contrário da maçã dourada, a semente da reconciliação. Na saúde mental, esse movimento é vital. Quem convive tempo demais com a discórdia adoece, o corpo carrega tensões, o coração vive em alerta, a mente se perde em dúvida, culpa, insegurança, mas quando escolhemos observar, nomear e agir, algo se transforma. A sombra já não nos governa. Eris deixa de ser senhora da guerra para se tornar professora, mostrando o que não devemos alimentar. No fim, não é possível expulsar Eris do mundo. A discórdia sempre existirá. Sempre haverá alguém lançando palavras como facas, gestos como correntes, mentiras como teias, mas a decisão é nossa. Seremos jogados nesse jogo, ou aprenderemos a atravessá-lo sem nos perder? E talvez seja esse o verdadeiro sentido da travessia. Não destruir a sombra, mas iluminá-la. Não negar a discórdia, mas escolher não se tornar seu reflexo. Não viver na guerra, mas encontrar dentro de nós a paz que nenhuma Eris pode roubar. Porque cada vez que reconhecemos a sombra, ela perde poder. Cada vez que escolhemos a verdade em vez da mentira, libertamos não só a nós, mas também aqueles ao nosso redor. Cada vez que escolhemos empatia em vez de frieza, criamos um pequeno antídoto contra a discórdia. E cada vez que cortamos os fios invisíveis da manipulação, damos um passo a mais em direção à liberdade. Talvez não consigamos mudar o mundo inteiro, mas podemos mudar o espaço que habitamos. Podemos vigiar o que dizemos. Podemos cuidar do que deixamos crescer dentro de nós. Podemos escolher ser fogo que aquece e não faísca que destrói. E nesse ponto, a jornada se torna clara. Não basta reconhecer os 5 sinais da sombra. É preciso decidir o que fazer com eles, aceitá-los em silêncio ou enfrentá-los com consciência. Aqui terminamos mais uma travessia. Lembre-se, memento mori. Somos todos viajantes das sombras e cada passo consciente é uma chama que ilumina a eternidade.